Olá, pessoal! Dando sequência às nossas aulas, então, a gente vai estar falando sobre as nossas aulas de Penal 5, tá? De novo, reafirmo que eu estou com muita saudade de vocês, né? Sentindo muita falta da sala de aula. A gente fica firme aí, vamos ficar firmes, né? Com a nossa fé, com a nossa esperança e vamos lá. A classificação doutrinária, alguns detalhes dos crimes, eu vou mandar para vocês, disponibilizar para vocês no e-mail, junto com as questões da semana, beleza? Então aqui eu vou falar com vocês algum detalhe mais específico de cada crime, para reforçar a nossa matéria, tá bom, pessoal? Então agora nós vamos estudar o crime do 228 do Código Penal, artigo 228, então, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Tenho certeza que aqueles alunos que estudaram muito a minha disciplina anterior vão falar, mas eu já vi esse crime. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone. Opa, professora, mas é igual ao artigo 218b? Sim, é igual ao artigo 218b. Qual que é a diferença? Aqui a gente não está falando de criança ou adolescente. Aqui a gente está falando da galera que é adulto, não é criança e não é adolescente. Pena de 2 a 5 anos e multa para conduta, tá? No parágrafo 1º, a gente tem uma figura equiparada. Não, desculpe, não é a figura equiparada, não. A gente tem uma qualificadora. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor. Outra qualificadora do parágrafo 2º, se o crime for cometido com emprego de violência grave, ameaça ou fraude. No parágrafo 3º, a gente tem a previsão do crime. Se for cometido com a finalidade de lucro, vai se aplicar também multa. É um crime, então, como eu disse para vocês, que se parece muito com o artigo 218. A diferença vai estar na vítima. O sujeito ativo no 218 era criança ou adolescente, aqui não, tá? Já vimos também, gente, no artigo 218, como que funciona essa questão da conduta de exploração sexual, tá? A única diferença é que aqui a gente está falando de maiores e não menores. Nós temos aqui nesse artigo um tipo misto alternativo. O parágrafo 1º, então, ele qualifica o crime de acordo com o parentesco, alguma relação de intimidade ou de trabalho. O parágrafo 3º traz uma previsão de multa se o crime for cometido com intenção de lucro. A gente tem uma forma majorada que está no artigo 234A, que a gente já viu na aula passada. Sempre é bom vocês darem uma lida lá naquele artigo 234A para conjugar a análise com esse crime, tá, pessoal? A ação penal é pública incondicionada, beleza? O 229, o próximo artigo, o nome do crime, ou nome em iuris, é casa de prostituição. A doutrina costuma chamar de estabelecimento para exploração sexual. Muito mais bonito, né, gente? Artigo 229. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, mediação direta do proprietário ou gerente, tá? A pena de 2 a 5 anos e multa. É um crime comum, o sujeito ativo será qualquer pessoa, o sujeito passivo, a vítima, é a coletividade. A pessoa que vai ser prostituída, gente, ela vai ser vítima secundária do crime, pode ser homem ou mulher. O que a gente está punindo aqui? A exploração sexual e não o sexo em si, tá? É um crime habitual, consuma-se com vários atos que caracterizam um estilo de vida. Professora, mas quem liga para uma casa de prostituição? A gente vê a prostituição até online, quando as pessoas marcam encontros online, pela internet, aplicativos, tá? Esse argumento, ele é um argumento que se amolda ao chamado princípio da adequação social, certo? E a discussão tem crime que se amolda ao princípio da adequação social e a jurisprudência, os tribunais superiores acabam desconsiderando esse crime. Não acabam mais punindo esse crime. O crime acaba sumindo, aí vem aí uma lei que tira esse crime do nosso ordenamento jurídico. Neste caso, embora haja discussão que existe
essa possibilidade da educação social, a sociedade tolera esse tipo de comportamento, né? De acordo com os tribunais, isso não torna a conduta atípica. Então, a conduta hoje ainda é típica, tá prevista no código e tem gente que responde por esse crime, tá? Como se consome esse crime? Com a manutenção do estabelecimento onde ocorre a exploração sexual. Então, é um delito habitual, não cabe tentativa. A ação penal é pública incondicionada. O próximo crime, pessoal, ele é do artigo 230, chama-se rufianismo. Tirar proveito, diretamente, tá, gente? Da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem o exerça. A pena é de 1 a 4 anos e multa. Tem uma figura qualificada se a vítima for menor de 18 e maior de 14 anos, ou tiver aquela relação de parentesco, ascendente, padrasto, irmão, enteado, companheiro, cônjuge, tá? A pena será então de 3 a 6 anos. Uma outra forma qualificada do parágrafo 2º é se o crime for cometido mediante violência grave, ameaça ou fraude ou algum outro meio que impeça a pessoa de se manifestar, que impeça a vítima de se manifestar livremente, tá? A pena será de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Se a vítima for menor de 14 anos, vocês viram que a gente chegou até 18 e maior de 14 na qualificada do parágrafo 1º. Mas e se a vítima for menor de 14 anos? Aí pode configurar o crime de estupro de vulnerável, tá, pessoal? É um crime habitual, então ele se consuma com a prática de vários atos que caracterizam um estilo de vida, tá? Precisa ter uma vantagem econômica e o consentimento da vítima é irrelevante. Por ser um delito habitual, não cabe tentativa, a ação penal é pública incondicionada. Os crimes previstos nos artigos 231 e 231-A, pessoal, eles foram revogados por uma lei 13344 de 2016. Essas condutas, elas foram lá para o artigo 149-A, que a gente já viu, que é o tráfico de pessoas. Aqui na sequência, então, a gente vai para o artigo 232-A do Código Penal e o nome em iúris do artigo, o nome do crime, promoção de imigração ilegal. Artigo 232-A. Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Ninguém entra, ninguém sai. É isso aí. A pena é de 2 a 5 anos e multa. Tem uma forma equiparada, que se na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Então tá todo mundo na dança, viu, gente? Brasileiro, estrangeiro, tá? A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime for cometido com violência ou a vítima é submetida a condição desumana ou degradante, tá? No parágrafo 3º, a gente tem o chamado cúmulo material. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas, tá? Então, se outro crime foi praticado pelo agente para ele chegar a este crime, a gente tem um cúmulo material que você soma as duas penas. Por exemplo, para fazer esse tipo de crime, para cometer esse tipo de crime, o agente falsifica documento público. Então, ele vai responder por crime de falsificação de documento público, mas esse crime que a gente está analisando, certo? Vamos seguir então, pessoal. Deixa eu só achar aqui. Falei sobre o cúmulo material, né? Falei que caso outro crime seja cometido no mesmo contexto com esse crime de imigração ilegal, as penas vão ser somadas, né? O que a gente está protegendo? Lembrei aqui o que eu ia falar. O que a gente está protegendo? A gente está protegendo a soberania nacional. Então, a gente está protegendo essa questão de saída e entrada de pessoas dentro do nosso território nacional. Para entrar no país, gente, a gente precisa de um visto, né? A gente precisa fazer todo um documento lá, né? E esse visto é o que dá a possibilidade de a gente entrar e sair do país. Se a pessoa não tem o visto, ela está ilegalmente no país.
certo? E se ela vai para um outro país sem visto também, para entrar no outro país, ela também tá ilegal. Então, por isso, o crime protege a segurança nacional, ok? É um crime formal, então ele vai se consumar mesmo que o autor não receba a vantagem pecuniária. A ação penal é pública incondicionada e a competência é da Justiça Federal. Beleza, pessoal? Eu agradeço demais vocês continuarem comigo aí, né? Com a gente, fazendo todas as atividades, tendo a maior paciência do mundo. Desejo que vocês estejam todos bem. Se cuidem, tá? Até a próxima.